Você acorda todos os dias com a sensação de que poderia estar mais longe, mais avançado, mais próximo da vida que você imagina. Mas por algum motivo, parece que você está sempre no mesmo lugar. Não importa o quanto tente. Não importa o quanto planeje. Algo trava. E o mais perigoso é que você não consegue ver exatamente o que é. Esse é o erro invisível. Não é falta de esforço. Não é falta de inteligência. E muito menos falta de oportunidade. É um padrão. Um padrão mental, silencioso, repetitivo, que está bloqueando o seu crescimento todos os dias. Andrew Carnegie dizia que as pessoas raramente fracassam por falta de capacidade. Elas fracassam pela forma como pensam, repetidamente. E é aqui que tudo começa. Porque o crescimento não é travado por grandes erros. Ele é travado por pequenas decisões, quase imperceptíveis. Você não percebe quando escolhe o caminho mais confortável. Você não percebe quando adia algo importante. Você não percebe quando troca o essencial pelo urgente. Mas essas escolhas acumulam. E é essa repetição que constrói o seu resultado. Agora presta atenção nisso com clareza. O seu problema não é o que você faz de errado de vez em quando. O seu problema é o que você faz todos os dias, sem perceber. Porque o que é repetido vira padrão. E o padrão vira identidade. E a identidade define a sua vida. Esse é o erro invisível. Você acha que está tentando crescer, mas, na prática, está reforçando o mesmo comportamento que te mantém no mesmo lugar. E isso acontece de forma muito sutil. Você começa o dia com intenção. Hoje eu vou ser produtivo. Hoje eu vou focar. Hoje eu vou avançar. Mas então, você pega o celular antes de começar. Você responde coisas que não importam. Você evita a tarefa mais difícil. E quando percebe, já perdeu o momento mais importante do dia. E o pior, você ainda sente que tentou. Essa é a armadilha. O cérebro cria a sensação de esforço, sem que exista progresso real. E isso te engana, porque você acredita que está no caminho, quando na verdade, está apenas girando. Agora vamos ser diretos. Crescimento exige desconforto. Sempre. E a sua mente foi programada para evitar desconforto. Então ela cria justificativas inteligentes. Eu faço depois. Agora não é o melhor momento. Preciso me preparar mais. Mas isso não é estratégia. É fuga. Fuga disfarçada de lógica. E enquanto você continuar aceitando isso, vai continuar preso. Porque o crescimento não é bloqueado por falta de conhecimento. Ele é bloqueado pela sua incapacidade de sustentar ações desconfortáveis. Esse é o ponto. Não é sobre saber o que fazer. Você já sabe. É sobre fazer, mesmo sem vontade. Agora pensa nisso com honestidade. Quantas coisas você sabe que deveria fazer, mas continua evitando? Essa resposta revela o erro invisível. Enquanto você não encarar isso, nada muda. Agora aqui está o que separa quem cresce de quem permanece na média. Não é motivação. Motivação é instável. Ela vem e vai embora. É disciplina. Mas não aquela disciplina que você imagina. Disciplina não é intensidade. É consistência em fazer o básico, todos os dias. Mesmo quando você não quer. Mesmo quando não está animado. Mesmo quando não vê resultado. Porque é isso que constrói crescimento real. Agora presta atenção nisso. Você não precisa mudar tudo. Você precisa mudar o padrão. E padrão muda com pequenas decisões repetidas. Não com grandes promessas. Mas com ações simples, executadas com consistência. É acordar e fazer o que precisa ser feito. É começar pelo mais difícil. É parar de negociar com você mesmo. Porque toda vez que você negocia, você perde. E toda vez que você cumpre o que disse que faria, você fortalece algo poderoso. Confiança em si mesmo. E confiança vem da prova, não do pensamento. Agora deixa eu te mostrar o que realmente muda o jogo. O momento da escolha. Existe um segundo específico, onde você sabe exatamente o que deveria fazer, mas também sente vontade de não fazer. Esse é o ponto. Não é no planejamento. Não é na teoria. É nesse segundo. Se você vence esse momento, você quebra o padrão. Se você perde, você reforça. Simples assim.
E esse momento acontece todos os dias, várias vezes. E é ali que seu futuro está sendo construído. Não em grandes decisões, mas em pequenas escolhas invisíveis. Agora imagina isso. 365 dias. Fazendo o que precisa ser feito. Mesmo sem vontade. 365 dias. Sem se sabotar. Você não seria a mesma pessoa. Seria impossível. Porque o padrão teria mudado. E quando o padrão muda, a identidade muda. E quando a identidade muda, o resultado acompanha. Então para de buscar mais informação. Para de esperar motivação. Para de achar que falta algo. Não falta. O que falta é execução consistente. E a partir de agora, você já não pode mais dizer que não percebe. Porque você percebe. E isso muda tudo. Porque agora, não é mais sobre não saber. É sobre escolher. Escolher continuar fazendo o que sempre fez. Ou, finalmente quebrar o padrão. Mesmo que seja desconfortável. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja lento no começo. Mas real. Porque no final, o que bloqueia o seu crescimento não é o mundo. Não são as circunstâncias. É esse erro invisível, que você repete todos os dias. E a única forma de sair disso é parar de repetir. Hoje. Agora. No próximo passo. Não perfeito, mas diferente. E isso já é o começo. E quando você começa a agir diferente, mesmo que pouco, algo começa a mudar por dentro. No começo, é estranho. Parece forçado. Parece que você está indo contra si mesmo. E está. Porque você está rompendo um padrão antigo. Um padrão que foi construído ao longo de anos. Com pequenas decisões repetidas. Então não espere que seja natural no início. Não vai ser. Mas isso não é um problema. Isso é o sinal de que você está no caminho certo. Agora presta atenção nisso. O erro invisível não some de uma vez. Ele tenta voltar. Ele tenta se adaptar. Ele tenta negociar com você de novo. Só que agora, você já conhece ele. E isso muda o jogo. Porque antes você caía sem perceber. Agora, você percebe antes de cair. E nesse pequeno espaço de consciência, existe poder. O poder de escolher diferente. Mas aqui entra um ponto crítico. Consciência sem ação não muda nada. Você pode entender tudo isso. Pode concordar. Pode até se sentir motivado por alguns minutos. Mas se você não agir, o padrão continua intacto. E com o tempo, até essa clareza desaparece. Então não se engane. Entender não é suficiente. Você precisa executar. Mesmo pequeno. Mesmo imperfeito. Mas executar. Agora deixa eu te mostrar outra camada desse erro. Ele não aparece só na procrastinação. Ele aparece também na autoilusão. Quando você diz que vai começar, mas nunca começa de verdade. Quando você faz um pouco e acha que já é suficiente. Quando você confunde movimento com progresso. Isso é ainda mais perigoso. Porque te dá uma sensação falsa de evolução. E enquanto você sente que está avançando, você permanece no mesmo lugar. Agora pensa nisso com honestidade brutal. Quantas vezes você esteve ocupado, mas não produtivo? Quantas vezes você fez coisas, mas não fez o que realmente importava? Esse é o padrão. Enquanto ele continuar, o crescimento continua bloqueado. Então aqui vai um ajuste simples, mas poderoso. Pare de medir esforço. Comece a medir resultado. Não importa o quanto você tentou. Importa o que foi feito. Porque tentativa sem execução não gera transformação. Agora outro ponto. Você precisa aprender a sustentar o tédio. Sim, o tédio. Porque o crescimento real é repetitivo. É fazer a mesma coisa várias vezes. Sem emoção. Sem novidade. Sem recompensa imediata. E a maioria das pessoas não suporta isso. Por isso desistem. Elas não falham por incapacidade. Elas falham por não tolerar o processo. Mas quem aprende a sustentar esse tédio, começa a acumular vantagem. Porque continua. Quando todos os outros param. Agora imagina isso. Enquanto a maioria está esperando motivação, você está executando. Enquanto a maioria está distraída,
Você está focado. Enquanto a maioria está desistindo, você está permanecendo. Isso cria uma diferença absurda com o tempo. Mas essa diferença não aparece no primeiro dia, nem na primeira semana. Ela aparece depois. E é aí que muitos erram. Eles param antes da virada, porque acham que não está funcionando. Mas está. Só que ainda não é visível. Agora entende isso com profundidade. O crescimento acontece primeiro internamente, na sua disciplina, na sua consistência, na sua identidade. Só depois ele aparece externamente, nos resultados. E se você desistir antes dessa transição, você nunca vê o resultado. Não porque não funcionava, mas porque você não permaneceu o suficiente. Esse é o ciclo. E esse é o ponto onde a maioria perde. Agora deixe eu ser direto com você. Você não precisa de mais capacidade. Você precisa de mais permanência. Permanecer quando é difícil. Permanecer quando é chato. Permanecer quando parece que não está funcionando. Porque é isso que quebra o erro invisível. Não é um momento de inspiração. É repetição consciente. Agora existe algo ainda mais profundo. Você precisa parar de confiar na sua versão confortável. Aquela que sempre escolhe o fácil. Aquela que evita esforço. Aquela que adia. Essa versão não pode mais decidir por você. Porque foi ela que construiu o padrão atual. Se você continuar ouvindo essa versão, vai continuar no mesmo lugar. Então, a partir de agora, você começa a agir como a versão que você quer se tornar. Mesmo que não pareça natural ainda. Mesmo que pareça difícil. Mesmo que pareça estranho. Porque a identidade é construída assim. Na prática. Não na intenção. Agora pensa nisso. Toda vez que você age diferente do padrão antigo, você está se reconstruindo. E isso, ao longo do tempo, muda tudo. Muda sua confiança. Muda sua mentalidade. Muda seus resultados. Mas só se você continuar. Agora volta para o ponto principal. O erro invisível. Ele não é um grande obstáculo. Ele é uma sequência de pequenas escolhas erradas, que parecem inofensivas, mas que, somadas, te mantêm preso. E a única forma de quebrar isso é com pequenas escolhas certas, feitas todos os dias, sem exceção. Não perfeito, mas consistente. Agora a decisão está clara. Você pode continuar no automático, repetindo o mesmo padrão e esperando um resultado diferente. Ou pode começar a agir com consciência, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja difícil, mesmo que ninguém veja. Porque no final, não é o que você faz quando está motivado que define sua vida. É o que você faz quando não está. E é exatamente nesses momentos que o erro invisível tenta te parar. E é exatamente nesses momentos que você precisa decidir continuar sendo quem você sempre foi, ou finalmente se tornar quem você sabe que pode ser. E quando você sustenta essa decisão por tempo suficiente, algo muda de forma irreversível. Você começa a perceber que não é mais a mesma pessoa. As mesmas situações acontecem, mas sua resposta é diferente. Antes, você evitava. Agora, você enfrenta. Antes, você adiava. Agora, você executa. Antes, você pensava demais. Agora, você age. E essa mudança não acontece de uma vez. Ela acontece em silêncio, no invisível, nos momentos em que ninguém está vendo. Porque é ali que o verdadeiro crescimento acontece. Agora existe um ponto que poucos entendem. No começo, você força o comportamento. Depois, o comportamento começa a te formar. Até que chega um momento em que aquilo que era difícil se torna o seu padrão. E quando isso acontece, o jogo muda completamente. Porque agora você não depende mais de motivação. Você não depende de energia alta. Você não depende de inspiração. Você funciona no automático certo. E isso é raro. Muito raro. Porque a maioria vive no automático errado. E nem percebe. Agora deixa eu te mostrar o contraste. Enquanto você está construindo disciplina, alguém está reforçando distração. Enquanto você está executando, alguém está esperando o momento ideal. Enquanto você está permanecendo, alguém está desistindo.
E no começo, parece que não há diferença. Mas com o tempo, a diferença se torna absurda. Porque o que você repete, acumula. E a acumulação cria resultado. Agora entende isso com profundidade. O sucesso não vem de grandes decisões. Ele vem de pequenas decisões, executadas consistentemente. E isso tira o peso de mudar tudo. Você não precisa mudar tudo. Você precisa mudar o próximo passo. Só o próximo. E depois o próximo. E depois o próximo. E quando você percebe, já mudou completamente. Agora existe um detalhe crítico. Você vai falhar em algum momento. Vai ter dias ruins. Vai ter momentos em que você volta ao padrão antigo. Isso é inevitável. Mas isso não é o problema. O problema é o que você faz depois. Se você usa isso como desculpa, você volta pro ciclo. Se você corrige rápido, você mantém o progresso. Então o objetivo não é perfeição. É retorno rápido. É perceber, ajustar, continuar. Sem drama. Sem culpa excessiva. Sem desistência. Só continuidade. Agora grava isso. Consistência não é nunca falhar. É nunca abandonar. E isso muda completamente sua forma de ver o processo. Porque tira a pressão. E mantém o movimento. Agora outro ponto importante. Você precisa proteger seu foco. Porque o mundo hoje é feito para te distrair. Tudo compete pela sua atenção. Tudo tenta te tirar do que realmente importa. E se você não for intencional, você perde, sem perceber, e volta para o erro invisível. Então começa a filtrar o que você consome, com quem você fala, onde você coloca sua energia. Porque foco não é só fazer, é também deixar de fazer. E isso define sua direção. Agora deixa eu te trazer uma visão final. Você não está tentando melhorar sua vida. Você está reconstruindo quem você é. E isso exige consistência. Exige decisão. Exige responsabilidade. Mas, principalmente, exige que você pare de se enganar. Pare de dizer que vai fazer e não fazer. Pare de justificar o que você sabe que precisa mudar. Pare de esperar o que depende de você. Porque no final, não existe bloqueio invisível maior do que você contra você mesmo. E a boa notícia é: se foi você que criou esse padrão, é você que pode quebrar. Começando agora. No próximo passo. Na próxima decisão. Sem esperar. Sem negociar. Sem complicar. Só fazendo. E fazendo de novo. E de novo. E de novo. Até que o novo padrão esteja tão forte que voltar atrás já não faça mais sentido. E quando você chegar nesse ponto, você vai perceber algo simples, mas poderoso. Nunca foi sobre falta de capacidade. Sempre foi sobre o padrão que você escolheu repetir. E a partir de hoje, isso já não é mais invisível. Agora é escolha. E quando você entende que agora é escolha, não existe mais desculpa confortável. Porque antes você podia dizer: eu não sabia. Eu não tinha clareza. Eu ainda estou tentando entender. Agora não. Agora você vê. Você reconhece o padrão. Você percebe o momento. Você identifica a sabotagem. E isso coloca você em um novo nível de responsabilidade. Não é mais sobre descobrir o que fazer. É sobre fazer o que já está claro. E isso muda tudo. Porque a partir daqui, cada decisão tem peso. Cada escolha constrói ou destrói. Cada ação reforça ou quebra o padrão. E isso acontece o tempo todo. Nos detalhes. Na forma como você começa o dia. Na forma como você reage ao desconforto. Na forma como você responde ao que sabe que precisa ser feito. Agora deixa eu te falar algo direto. Você não precisa de um novo plano. Você precisa de um novo padrão. Plano sem execução é ilusão. Intenção sem ação é distração. E conhecimento sem prática não transforma. O que transforma é repetição consciente. Fazer, sabendo que está fazendo diferente. Fazer, mesmo quando não é conveniente. Fazer, mesmo quando ninguém está vendo. Porque é isso que constrói identidade. E identidade sustenta resultado. Agora pensa nisso. Se você continuar fazendo exatamente o que tem feito, para onde isso te leva?
Não no discurso, mas na prática. Porque o futuro não é criado pelo que você deseja. É criado pelo que você repete. E essa é a verdade que poucos aceitam. Agora existe um ponto final aqui. Simples, mas decisivo. Você não precisa provar nada para ninguém. Mas precisa provar para você. Provar que você consegue começar e continuar. Provar que você consegue agir, mesmo sem vontade. Provar que você consegue sustentar o que decidiu. E essa prova não vem em um grande momento. Ela vem no cotidiano, nos pequenos compromissos cumpridos, nas decisões silenciosas, nas ações que ninguém vê. E é isso que constrói respeito próprio. E quando você tem respeito por si mesmo, disciplina deixa de ser esforço e vira padrão. Agora, a partir daqui, não existe mais o erro invisível. Existe apenas o que você escolhe fazer com ele. Você pode ignorar e continuar no mesmo ciclo, ou pode usar essa clareza para agir diferente, mesmo que pequeno, mas real. E se você fizer isso todos os dias, sem precisar de perfeição, mas com consistência, o resultado não é uma possibilidade. É inevitável. Porque padrões consistentes sempre geram resultados. Sempre. Então não complica. Não espera. Não negocia. Só decide. E age. Agora. No próximo passo. E depois no próximo. E depois no próximo. Até que aquilo que antes parecia difícil se torne quem você é. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e perceber que nunca existiu um bloqueio externo. Nunca foi o tempo. Nunca foram as circunstâncias. Nunca foi falta de capacidade. Foi apenas um padrão que você finalmente decidiu quebrar. E esse momento, essa decisão, é o início de tudo. Agora, começa.